Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja com você. Estamos aqui em mais um Ensinamentos da Fé. O que Deus tem a nos revelar, o que Deus tem a nos ensinar. Você sabia que temos que converter o nosso coração todos os dias? A conversão para Jesus Cristo, ela é diária. Ela é praticamente a todos os momentos, da nossa vida. Nós temos que estar voltando o nosso coração sempre para Deus, para as coisas do alto. E aí vem o convite, por hoje não pecar, para que nós possamos fugir todos os dias do pecado. O pecado que está aí ao nosso lado, está dentro da nossa casa, às vezes está nas nossas mãos, mas nós temos que fugir. Temos que confessar, lógico, os pecados e, consequentemente, lutar para não pecar mais. Pedir a Deus a graça para vencermos a cada dia, Seja o pecado da fofoca, das conversas tortas, seja a murmuração, seja o falar mal, julgar, ou outros até mais graves que possa vir a ter, mas nós temos que lutar todos os dias contra o pecado, nós temos que lutar a todo momento e converter os nossos corações para que isso se afaste cada vez mais da nossa vida, do nosso caminhar. Então, esse é a grande batalha, Essa é a grande luta de nós cristãos. Principalmente em um mundo em que se vê que o pecado está tomando conta de todos os lugares, principalmente das famílias. Então, fica para nós cristãos sermos autênticos e lutarmos contra o pecado. Aqui no Catecismo, no parágrafo 160, diz assim: para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Então nós vemos aqui que esse ato de fé, ele é voluntário, ele parte de cada um de nós. Para nós que estamos na igreja, na caminhada, sabemos que Deus existe, Deus está presente, Deus nos dá os dons, nos dá as graças necessárias, Está sempre conosco, mas para que esse ato de fé seja completo e verdadeiro, necessitamos nós irmos adiante, darmos o passo. E aí ele é um ato voluntário. Cabe a mim ou a você decidirmos em seguir Jesus, em acreditar nas coisas de Deus. Cabe a nós. Deus não nos obriga, Deus não nos força a nada. Cabe este dom, esse amor ser criado dentro do nosso coração. Aqui em seguinte diz que Deus de fato chama os homens para servi-lo em espírito e em verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Há sempre o convite de Deus para a nossa vida, principalmente para a conversão. Todos os dias, Deus nos chama a converter o nosso coração. Mas isso se torna um ato obrigatório em nossa consciência, mas Deus não força que nós, para nós convertermos. Deus não vem e nos diz assim, você tem que converter. Não. Deus coloca isso na nossa consciência de forma obrigatória. Nós tomamos posses de algumas situações, tomamos entendimento de algumas situações que não é certo para a nossa vida, que estamos fazendo errado. Essa é a certeza, mas cabe a nós decidirmos em abandonar ou não, em largar para lá este erro. E aí cabe a todos nós
lutar, principalmente contra os pecados na nossa vida. Nós vemos em várias situações do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso caminhar, Deus vai nos ajudando, vai nos colocando coisas boas para a nossa vida. Muitas vezes até estamos fazendo algumas coisas em que uma vez ou outra agradecemos a Deus. Nossa, Deus, obrigado vamos dar alguns exemplos. Obrigado pelo carro, pela casa, pela conquista do trabalho. Obrigado, meu Deus, por tantos feitos. Mas e a nossa parte? O que temos retribuído a Deus? Ou será que temos um Deus que só é o Deus que só vem a nós, o Deus que só nos serve? Nós não servimos a Deus. Nós às vezes agradecemos a Deus de todas as coisas, mas não nos colocamos à disposição de Deus para servi-lo, para ir de coração à Santa Missa, para fazermos às vezes uma novena, a oração do terço, a oração da Sagrada Escritura. Nós não nos doamos para Deus. Nós só queremos o Deus que nos favorece, o Deus que nos livra das coisas ruins, o Deus que nos dá um trabalho, que nos ajuda a pagar umas contas. Nós só queremos o Deus que nos serve, mas esquecemos que é para ser o contrário. É para nós servirmos a Deus. É para nós servirmos ao seu Filho Jesus Cristo, que esteve entre nós, nos libertando do pecado, abrindo as portas do céu para nós. E muitas vezes nós estamos virando as costas para o seu Filho Jesus Cristo. Nós não queremos saber das coisas da igreja, nós desanimamos, nós não queremos amar Jesus Cristo, nós não queremos crescer na fé, na espiritualidade. Nós queremos levar às vezes a nossa fé, a nossa religião, o católico, apostólico, romano, somente como atos sociais. Mas Deus quer mais de nós. Deus quer que nós voltemos o nosso coração para Ele, para amá-lo verdadeiramente. Eis que vem o menino Jesus, o nosso Salvador. Vamos converter o nosso coração para Jesus Cristo. Vamos converter o nosso coração para a sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, que tem tanto a nos ensinar. E ela sempre nos conduz para o seu Filho Jesus. O que temos que fazer? O que podemos mudar no nosso interior? A nossa vida necessita sempre de mudança. Mas a mudança para Jesus Cristo, a conversão da nossa vida, do nosso coração para Jesus Cristo, é o que é mais valioso para nós. Pois, quando passamos a amar verdadeiramente Jesus, a nos voltarmos verdadeiramente para Jesus, tudo na nossa vida é acrescentado de acordo. E assim, nós podemos caminhar de uma forma melhor. A conversão ela é importante na nossa vida. Vamos trazer isto para o nosso coração, pois não sabemos o que está por vir, não sabemos até mesmo o que será de nós nesse período em que nós vemos tantas coisas acontecendo, tantas pessoas partindo, mas nós estamos na mesmice. Eu ouvi uma frase que foi muito interessante, que às vezes nós queremos rezar para a pandemia acabar, rezar para que tudo passe, mas não estamos rezando para entender por qual razão isto está acontecendo. Será que não está faltando a minha conversão, a minha mudança de vida, a minha postura como um verdadeiro cristão diante de Deus? O que será que está faltando? O que será que Deus está esperando de mim como seu filho amado? Vamos pedir Nossa Senhora da Luz essa ajuda para iluminar o nosso coração, para que nós possamos verdadeiramente ter esse encontro com o seu Filho Jesus, para que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Fiquem todos com Deus e até mais. Quero desejar a todos um Feliz Natal, que
Que Deus abençoa todos nós, que seja um Natal iluminado, abençoado, com a nossa família, principalmente em oração, pois o Natal é para refletirmos e entregarmos o nosso coração neste momento espiritual ao qual comemoramos o nascimento do menino Jesus. Se Jesus está na nossa família, a família que reza unida, tem muitos frutos a ser dados, tem muitas coisas a serem acontecidas, para serem acontecidas. Então, Feliz Natal para todos, que Deus possa conduzir sempre o nosso caminhar, e que nós possamos nos voltarmos verdadeiramente para as coisas de Deus, que Deus não só nos sirva, mas primeiramente que nós servimos a Deus. Então até mais, fiquem todos com Deus.